Pronto. Aí sim. Deixa eu ajeitar aqui que a câmera, o ângulo. Deixa eu ver. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Diego. Boa noite, mãe. Muito bem. Agora acho que deu. Tá ouvindo bem? Estou direitinho. Muito bem. Ótimo. Vou escrevendo aqui. Boa noite, Patrícia. Pam, Nadir. Boa noite. Vou escrevendo aqui, ó. Jesus. No lar. Lição 49. Chegando ao fim, né? Sim. Desse livro. A jornada redentora. É isso aí, né? São 49, jornada redentora. Só fixar. Pronto. Beleza. Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos. Todos já pegaram a aguinha. Então vamos lá. Vamos todos procurar serenar os nossos corações, procurarmos nos sintonizar com os nossos amigos e benfeitores, aqueles que nos auxiliam nesses estudos, na compreensão dos ensinos de Jesus, para que possamos, assim, nos serenando a nossa mente, possamos nos colocar de forma receptiva a essa assistência amiga e que os nossos irmãos desencarnados que porventura estejam em nossos lares ou que foram trazidos para aproveitarem esses momentos de aprendizado, possam receber as bênçãos de Jesus, do esclarecimento, de novos entendimentos, e que assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem entrou aí? Cristina, Suelen, Silvinha. Silvinha, beleza? Andréia. Paulo Estevão. Cristina. Nega. Lembrando aí, pessoal, né, quem ainda não teve oportunidade, pega água, deixa aí, garrafa, copo, o recipiente de sua preferência, ao gosto do freguês. Né? Deixa aí do lado, e aí essa água vai receber um influxo das energias que nós emanamos, que nós estamos condensando aqui nesse momento, nessa união de pensamento. A nosso benefício. Vamos lá. Tá aí então na tela, cadê? Só fixa pra gente, ali ó, naquele comentário que eu escrevi ali, Jesus no lar, lição 49, que aí o pessoal que for entrando já fica sabendo. Tá ali pra cima, né? Lição 49, só tocar nele e aí tá assim, fixar comentário, vai aparecer. Aí fixou, acabou. Fica na tela. Se quiser, se for facilitar, eu posso escrever de novo,
É só tocar nele. Fechar. Essa lição é maravilhosa. Peraí. Aliás, né, a gente sempre comenta que não tem nenhuma que não seja. Pois é. Então, quem tiver com o livro aí, né? É a lição 49, a penúltima, a jornada redentora. Ela é assim: aberta a doce conversação da noite acerca da boa nova, a esposa de Zebedeu perguntou reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou: num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam. E muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados, quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com a abstinência de variados prazeres de natureza inferior, a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço, corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas, sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites, em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha, para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Eu vou só fazer aqui, quebrar o protocolo, fazer aqui uma pequeno resumo para a gente não se perder. É só sinopse do que acabamos de ler aqui, só sinopse. Havia um pessoal cego, de nascença e tal. Estava acostumado com tudo ali. Veio alguém e falou: olha, é possível sair. Não é irremediável, precisa disso, disso e disso. A maioria deu de ombro, né, ironizou, etc. Só que um deles não ironizou, acreditou e foi. Tudo bem. Fez o trabalho que tinha que fazer e começou a enxergar. Né? Ele começou a enxergar e explorar. Voltou para contar para todo mundo, ninguém acreditou.
Ele foi considerado demente. Então tá, foi só caminhada sozinho, atacado por lobos e víboras, está falando aqui, né? Foi escravizado durante 5 anos sucessivos, tal, mas a conduta dele contagiou o malfeitor. Pronto, né? Que restituiu a liberdade. Ponto. Aí ele recomeçou a jornada. Perfeito? Continuando. A história é grande, por isso que eu fiz essa sinopse aqui agora. Tudo bem. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Mas atingindo o vilarejo, onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como se fosse um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia, que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades, que o libertaram, enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho, quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Todas as lições, a gente pode ter vários olhares, né, sobre ela. Cada um de nós vai perceber um ângulo, uma dimensão, né? Mas a gente não se cansa de admirar a sabedoria do mestre em condensar tanto ensino numa história que ele contava, né? Com simplicidade, com fraternidade. Sempre uma emoção, né, que desperta na gente a grandiosidade desse espírito. Tem vários elementos aqui interessantes, né, que a gente pode comentar. O tempo ficará curto. O tempo da live ficará curto. Mas, isso aqui dá uma palestra. Umas 2 horinhas. Não é nossa intenção, né? Então, vamos lá, a nossa tarefinha.
Isso, primeiro de tudo, né? Palavras-chave aqui da lição. Resiliência, né? A disciplina que foi falada aqui no final. Foi falado no final e no início, na verdade, né? Quer ver? No início ele fala assim, depois que vem, né, o cidadão lá que fala irmão de raça, ele fala que são judeus cegos. Esse, o centro da história é os judeus cegos que estavam ali, sempre foram cegos, viviam nisso, né? Na furna, né? Ele coloca assim. E aí algum iluminado veio noticiar que tinha jeito pra coisa, né? Não precisava ser assim para sempre. Exato. Só que precisava de quê? Não é irremediável, não sei o quê. Coragem. Tem alguns caracteres aqui, né? Que é de destacar. E eu destaquei mesmo, né? Eu circulei aqui, lapiseira. Eu faço é assim mesmo. Coragem de aplicar a si mesmo determinadas o quê? Disciplinas. Disciplina. Fala no começo. Coragem e disciplina. No final, Cristo fala disciplina de si mesmo. Né? E trabalho incessante. No começo e no final tem a palavra disciplina. Né? Nunca é à toa. Isso aqui. Nunca. Eu disse que a chave, uma das chaves é a resiliência. Né? E essas outras duas, coragem e disciplina, resume tudo isso aqui. É o centro da história toda. Né? Agora, tem alguns traços aqui que retratam o quê? Jornada de um missionário. Como é a jornada de um missionário? É muito doido, porque primeiro vem a notícia do irmão de raça. Né? Alguém já veio noticiar. Alguém já veio trazer a boa nova, tipo assim, né? Veio trazer a palavra. A semente foi plantada ali. Né? É a semelhança da parábola do semeador, variados efeitos, né? E que surtiu numa pessoa só esse despertar. Na história aqui, né? Então, como houve esse despertar e a visão, né? Que não veio também de graça, a recomendação para adquirir ou readquirir, né? No caso, adquirir porque é cego de nascença, que foi falado. Para adquirir a capacidade visual demandada, as disciplinas foram faladas, né? E aqui está descrito. Né? São 3 coisas que estão descritas aqui que o moço corajoso e sereno, assim descrito no texto, né? Aplicou a si mesmo. Meditações, trabalho intenso, observação pessoal da lei. Esse lei está escrito com maiúsculo aqui. Quer dizer que era a lei sagrada, né? Escrito dessa forma aqui. Era a lei sagrada, eram as escrituras, obediência aos ensinos, né? Dos profetas, a lei divina. A gente pode falar assim hoje. Sim. Né? Com Jesus e preces, não sei o quê. Então isso foi o preparo do cidadão. Não só para obter a visão, mas porque aconteceria depois. Não foi só para a visão. Né? Porque a visão aqui serviu de instrumento também. Sim. Antes da gente ir adiante, eu ainda destaquei também aqui, logo no comecinho, né? Que Jesus falou, né? Quando o irmão iluminado, irmão de raça, passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião. O Monte Sião é a terra prometida, é onde foi construída Jerusalém, né? Então, isso é muito significativo também. Falou-lhes da profunda beleza da vida eterna, né? Sim. Sim. E quando ele fala das disciplinas aqui embaixo, né? Se tivessem coragem de aplicar a si mesmo determinadas disciplinas, e junto, ele acrescenta,
com abstinência de variados prazeres de natureza inferior. Então, né, a disciplina da própria transformação e a abstinência do que é inútil para essa nossa jornada evolutiva, né? Mas que nos fazem retardar esse progresso, né? Porque a gente se acomoda, porque sente prazer em determinados prazeres de natureza interior. Você falou aí da beleza do Monte Sião, na verdade essa era a palavra, né? A visão era para chegar lá. Né? Sim, sim. Essa foi a verdadeira semente a mensagem mesmo era essa, né? O Monte Sião. Que você disse que é a terra prometida, né? Jerusalém. Uhum. E foi onde rei Davi construiu a cidade. Tem algumas referências históricas sobre isso, né? A última ceia, Monte Sião, e é descrito como Zion também, né? Nos escritos. Que é referido também à colina onde foi construído o templo. Isso. Então, Tudo de muito significativo, principalmente para os judeus, né? E espiritualidade. Sim. Espiritualidade. Isso, né? Monte Sião e Jerusalém são símbolo da espiritualidade dos judeus. Exatamente. Ponto. Símbolo da espiritualidade. Então o convite era esse, né? É o banquete espiritual, né? Esse era o convite. Não com essas palavras, né? Lá era a beleza. Porque ele estava falando para cego, né? Vocês precisam ver a beleza do Monte Sião e Jerusalém. Ou seja, vocês precisam ver a beleza que é essa vida, né, espiritual. A elevação para a vida espiritual, né? Uhum. Sob essas condições que você acabou de falar, né? E interessante, né, quando ele fala assim, que o moço entregou-se às disciplinas, né, ele se propôs, e então ele fez uma escolha, né? Ele não queria ficar lá daquela forma mais. E quando ele, depois desses anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e prece, aqui também jejuns é simbólico, né, que é justamente a abstinência que falou no parágrafo anterior. Não é de comida, é das nossas mazelas mesmo, né? Então, obteve a visão, quase enlouqueceu de alegria. Né? Nossa, abriu os olhos. Nossa, mas isso é maravilhoso. Que alegria! Eu descobri o caminho, afinal. Esse despertar é uma coisa assim muito pessoal, muito particular de cada um, esse momento, né? Esse despertar aqui. E toda vez que a gente se sente muito alegre, a primeira coisa que a gente quer fazer é compartilhar, né? É contagiar as outras pessoas com essa alegria, com essa visão, no caso aqui, né? A gente quer contar para todo mundo. A gente quer que todo mundo também chegue aí, né? Só que, né, quando ele contou para os companheiros, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas, quer dizer, tudo que há de verdadeiro e sublime, né, na vida espiritual, aqui a gente pode fazer uma comparação. Que ele tinha vislumbrado, ele ainda não tinha feito o caminho, mas ele tinha despertado. Né? Até porque estamos diante de uma parábola,
de uma história, de novo. Então, tudo é simbólico. A cegueira é simbólica, né? Para a gente é símbolo. Quando ele obteve a visão, aí, na história, ele obteve a visão mesmo, visão, né? Só que, para nós, não é isso que significa. Essa cegueira significa a ignorância. Exato. A ignorância. E dada a conduta que foi adotada pelo pessoal, que era cego, continuou cego, né? Mesmo diante da notícia de que é possível mesmo a visão e tudo mais, que era verdade a palavra, né, do irmão de raça, continuou escolhendo a cegueira, aí comprova, demonstra o estado mesmo de ignorância e de acomodação, aquela coisa, né? Se é demente, você aí que adquiriu a visão é igual a verdade nessa história aqui. Chegou a verdade. Há uma verdade absoluta. Chegou a lei. Conseguiu vislumbrar a lei de Deus aplicada. E aí essa alegria toda. Né? Deixa eu só ler aqui, ó. Paulo Estevão comentou. Adquirir a visão era só o primeiro passo da ascensão espiritual do jovem. Perfeito. A verdadeira conquista estava ao longo da jornada. Sim. Exatamente. Ainda estava por se realizar, né? Por se realizar. E a gente tem a mania, né? De olhar para a vitória, para o passo final e achar que aquilo é o fim em si mesmo. Não é, né? Não é. Tem sempre um caminho ali para ser seguido, né? De tropeço e tudo mais, né? Dificuldades variadas, né? Sim. De experiências variadas. E aí a linha de chegada é consequência. Né? É consequência. Sim. Não começa dali, né? Mas aí é aí que vem a história, né? Tudo na vida que a gente quer conquistar demanda um esforço. Demanda algum tipo de renúncia. Né? Exato. E foi o que foi feito aqui. Não poderia ser diferente, né? No ensino do Cristo. E a gente fica pensando, né? Quantas vezes a gente escolheu continuar na cegueira? Porque é com um vício. Muitos lutam com afinco para eliminar, né, um vício. Mas outros se comprazem mesmo. Não querem, simplesmente não querem. Acham que estão, né, perfeitamente bem. Se sentem bem daquela forma. Então tem pelo menos duas situações, né? É aquele que luta e ainda não consegue, e aquele que não quer nem lutar, né? Não, estou bem assim. Fica no comodismo mesmo, né? Uma escravidão de si mesmo. Pois é, e a semelhança de diversos outros exemplos, né, que a gente vê na Terra, no país, etc. Aquele que encontrou o caminho foi ironizado, foi difamado. Aí, por exemplo, ele era tomado por demente. É o doido. Quantas vezes, né? A gente não vê o doido que mais tarde se mostra o que tinha razão mesmo. Sempre o que foge do padrão, né? Do comum. É sempre considerado doido. Tem até aquele livro do Khalil Gibran, né? O Louco, que expressa bem isso. E outros tantos, assim, que foram pessoas à frente da sua época, que foram considerados doidos também. Claro, e antigamente perdia a vida. Né? Lembra quando a Terra não era redonda? Lembra? Quem falou contra isso? Né? Quase foi para fogueira. Né? Quem falou que a Terra, que o Sol não era o centro do universo? Na época, né, acreditava-se que era o centro do universo porque o conhecimento era limitado. A gente sabe que hoje em dia não é assim, né? É o nosso sistema solar. Ele é centro do sistema, não é do universo mais. Né? Tem galáxias, etc. O
Mas na época... do subtreco. Exatamente. Né? Tem coisa pra caramba aí. Né? Tudo muito bem organizado, comandado, né? Dirigido, etc. Mas na época, no Galileu Galilei, né? Olha, não, na verdade, né, a Terra não é centro do universo, é o Sol. Né? Aí o povo, quê? Como é que é? Ele teve que negar, né? Teve que negar, senão morria. Ele era o doido da época, ele era o profano. Mais um doido, Sócrates, antes de Cristo. Sócrates, né? Lá nos idos de nem sei quanto antes de Cristo. Trouxe verdades incômodas. Né? Falava muito, perguntava demais. Né? Incomodava. Ele Instigava. Era doido. Era um doido também. Instigava a pensar. Disseram que ele tornava a juventude subversiva. Subversiva, é. Trouxe um pouquinho da verdade, foi incômodo. Né? Era o doido da época. Né? Era o maluco aí, que ninguém quer saber. Tanto que essa história, depois a gente vai voltar, obviamente, aqui nessa lição, né? Temos tempo ainda. Essa história me lembrou uma história que tem aqui, ó, Platão, na República, que todo mundo, ou quase todo mundo já ouviu falar, que é o mito da caverna. A alegoria da caverna. Lembra disso? A alegoria da caverna. Mas lembrou, mas demais. Tem muita semelhança com isso aqui. Né? E foi da época, né? É Platão o livro, gente. Olha a época disso. Né? Assim, só uma pincelada do que foi o mito da caverna, ou a alegoria da caverna. Tinha gente numa caverna, acorrentada, que a única coisa que fazia era ficar de frente para uma parede. Estava acorrentada. A única visão que tinha era da parede que estava na sua frente. Atrás dessa galera tinha uma mureta, ficava, e atrás da mureta tinha um vãozinho, onde passavam pessoas com algumas esculturazinhas de gente, de bicho, não sei o quê, e atrás dessa galera que passava com as esculturazinhas, uma fogueira. Ou seja, o que o pessoal lá da frente acorrentado via? Reflexo, ou melhor, a sombra daquilo que era projetado pela fogueira, né? Então achava que aquilo era a realidade. Achava que aquilo ali era a vida deles. Tudo bem, um deles se libertou. Um desses acorrentados teve a chance de sair fora, de olhar para trás, né? De sair da caverna. E aí o sol foi lá e incomodou, né? O sujeito ofuscou no primeiro momento, não consegue ver e tal. Depois vê a imensidão que é o horizonte fora da caverna. E aí, né, a pergunta que tem no livro é a seguinte: e aí, se ele voltasse, o que aconteceria? Né? E tentasse convencer os outros? E incomodar. E aí, se incomodasse muito, se ficasse insistindo, o que ia fazer? Ia ser considerado uma ameaça e seria morto. Né? Seria morto. Então, quer dizer, primeiro ia ser taxado de doido, de, né, subversivo, etc. E depois, se continuasse, a ameaça, né, a ordem ali, né, estabelecida, que era ficar de olho para a parede, e morto. Quiçá, morto. Aí eles falam, a corrente é a ignorância, é sobre educação, essa alegoria da caverna. Né? Depois, quem tiver a oportunidade, é o livro 7º, tá aqui. Nesse livro tem uma divisão lá que chama livro 7º. Não é muito tranquilo de ler, a linguagem é um pouco assim, antiga, rebuscada, né? Mas está tudo ali. A lição é a mesma sobre educação. Né? Claro que com o mestre a coisa foi aprofundada, e com o espiritismo mais ainda, né? Porque aí se permitiu investigar de um modo diferente. Mas já estava lá, olha só que coisa, já estava lá na República, já estava lá em Platão, numa parte desse ensino aqui, ao menos, né? Sobre educação. Lembrando a nossa amiga Silvia, algo de errado não está certo. Né? Ficar olhando para a parede, isso não é o nosso destino. Não é o nosso destino. Nós temos a lei de progresso, né? Uma lei divina, né? A lei do progresso. Então, não faz parte do script de Deus para nós que a gente ficou olhando para a parede, olhando as sombras projetadas,
né? Preso, acorrentado à própria ignorância. A corrente é o símbolo da ignorância, na alegoria da caverna. Aqui é a cegueira. Né? Na caverna, no mito da caverna, eles não eram cegos, eles tinham visão. Né? Só que só ficavam olhando para a parede e vendo sombra, mas estava acorrentado. Aqui é cegueira mesmo, nem enxerga o que acontece. Nem enxerga. Também não faz força para sair de lá. Né? A semelhança da galera do mito da caverna. Não faz força, não quer mesmo. Ainda acha ruim de quem vem falar, o contrário. Que aquilo ali não é vida, né? Que a vida é outra coisa, é muito mais amplo que aquilo. Então, e falando da lei de progresso, ó, né? Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar, né? O despertamento. Aí o moço ausentou-se do Vale Fundo, mas sem qualquer noção de rumo. Faltava o esclarecimento, né? Ele teve a noção, despertou, ok, mas faltava o quê? O roteiro. O que é esse roteiro? O que a gente precisa para conseguir, né? O estudo, o esclarecimento, né? Para não ficarmos lá olhando as sombras na parede. Mas não basta sair da caverna, aí tem. Para onde nós vamos? E agora? Diante daquela imensidão de caminhos, de rumos que poderia seguir, para onde? Como? Né? Aí ele vagou dias e noites em estado aflitivo. Se você está sem rumo, você não sabe para onde ir, como é que você vai fazer? Dá aflição. No mínimo, nosso instinto de conservação, né? Nossa, e agora? O que aconteceu, então? Sem as balizas necessárias, foi atacado por lobos e víboras. Lobos e víboras. Por que não só lobos? Por que não só víboras? Lobos e víboras. Aí eu também fiz um paralelo, né? Nossos inimigos internos e externos. Que a gente tem que vencer nessa jornada, né? Muito mais internos do que externos, diga-se de passagem. Tanta coisa que a gente pode falar que, como diz você, precisaria de muito mais tempo, né? Pois é. E aí, enfim, veio lá um malfeitor, né? É curioso isso aí, né? Tentou roubar alguma coisa, não tinha nada de grana, né? E virou escravo. Na época, aí no caso era um malfeitor, mas assim, a escravidão por dívida, isso foi uma realidade durante um tempo, né? Grécia, né? Isso foi, a pessoa que devia para outra e não tinha como pagar, virava escravo. Isso era o pagamento da dívida com o corpo, digamos, né? Então tinha que servir, era obrigado a servir. Era uma coisa curiosa, né? É mais ou menos assim, né? Não tinha nada de dinheiro, mas aí virou escravo. O cidadão, durante 5 anos sucessivos e tal, né? E aí convenceu pelo exemplo, né? Ele reverteu o polo do malfeitor pelo exemplo. 5 anos convivendo, né? A coisa é contagiosa, né? O bem é contagioso, o riso é contagioso, é curioso isso aí, né? É verdade. Tanto que modificou para mais brando, tá falando aqui, e libertou. Não quer dizer que ficou bom, não, o cidadão, o malfeitor, né? Ele ficou mais brando. Isso, tá bom. isso remete ao Evangelho, né? Quando diz que dos nossos obsessores, que a gente, sim, com os bons exemplos, com as boas atitudes, né? A gente tira dele a justificativa, vamos dizer assim, para nos perseguir, né? Então, quando ele fala aqui que esses exemplos, né, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou. E como você diz, né,
assim, no mínimo tira a justificativa da perseguição. Mas a gente pode, sim, contagiar aqueles que nos perseguem. Nossos obsessores, por exemplo, né? Eles É uma possibilidade. É uma não quer possibilidade. dizer, aliás, não quer dizer que sempre vai ser assim. A gente sempre vai Não. conseguir. Ainda que a gente ofereça o nosso melhor, não quer dizer que toda vez vai despertar a sensibilidade no outro. Não, não é assim. Né? Mas é uma possibilidade. E acontece. Mas volto a dizer, tira pelo menos a justificativa para a continuidade da perseguição. Né? Porque se nós estamos agindo assim, é porque nós nos modificamos. E à medida que a gente vai se modificando, a gente começa a se libertar da escravidão imposta pelos obsessores em virtude de quê? Como que eles conseguem nos prender nessa malha aí? É por causa das nossas imperfeições. Então, se a gente muda, a gente modifica de verdade, né? Não é superficialmente, de verdade. Então, a gente muda a vibração. Mudando a vibração, a gente sai daquela influência. A gente consegue. Se ele vai modificar ou não, aí já é com ele. Exatamente. Não é responsabilidade nossa. Não. Né? O nosso é oferecer o nosso melhor. Ainda que em circunstâncias adversas. Eita! Pois é. E aí, na sequência, o cidadão foi preso, né? Ainda que distribuísse apenas fraternidade e alegria com os viajores. Né? Tá falando aqui. Chegou num vilarejo lá onde a autoridade era exercida com demasiado rigor. Né? Leia-se tirania. Né? Algo parecido com tirania aqui. Já que ele foi encarcerado como se fosse um criminoso, do nada. Né? Sem ter feito nada. Né? Parecido. Algo semelhante a tirania, demasiado rigor. Porque a gente volta de novo no Evangelho. Daí não saireis enquanto não pagardes o último ceitil. Agora, nós já estamos até enxergando algumas coisas, nós já somos mais bonzinhos, mas e a ficha que ficou para trás? Né? Exatamente. Trazendo o símbolo aí para a realidade, né? Sim. Porque ele foi encarcerado como um criminoso desconhecido. Só que desconhecido para quem? Para aquela gente, né? Para aquela gente ali, daquela aldeia e tal e coisa, né? E a gente pode traduzir pela nuvem que cerca a gente também. E, de fato, a gente, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente vê só o presente, né? A gente começa a espernear, e chorar, e gritar, e dizer, mas o que eu fiz, né? Agora nada. E tem coisas que só muito tempo depois a gente tem a oportunidade de corrigir. Só quando a gente está pronto, quando Deus sabe que a gente pode conseguir. Vai depender da nossa escolha, da nossa vontade, é claro, mas Deus não nos coloca em situação que a gente não possa sair. Não, né? Não seria Deus de misericórdia e bondade. Então, seria sadismo, né? De fato, nós vamos ter que pagar até o último ceitil. Nós podemos abater a dívida assim mais rapidamente, saldar mais rapidamente, dependendo da nossa disciplina, da nossa força de vontade, boa vontade, né? Esses pequenos detalhes aí. E é interessante que aqui ele fala, né? Traído pelas próprias forças insuficientes. Nessa jornada evolutiva, nós já caímos
quantas vezes e vamos cair ainda quantas. Mas não perdeu o objetivo de vista. Ele queria chegar no Monte Sião, né? Então, ele se deixou trancafiar, porque estava com forças insuficientes, quer dizer, deixou-se trancafiar, é quando a gente não consegue vencer determinadas imperfeições e continua preso, né? E reclamou um longo tempo. A gente não consegue uma mudança em pouco tempo. É com bastante tempo, né? Recordando lá a passagem de Paulo de Tarso, nas proximidades de Damasco, né? A conversão dele não foi ali, naquele momento que ele viu Jesus. Depois daquilo, ele ainda foi para o deserto, se preparar para fazer o caminho de volta. Então, esse longo tempo aqui é longo mesmo, né? É longo mesmo. Mas está falando aqui, nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Ele não desistiu. Ele foi mesmo na prisão. Mesmo na prisão, ele ainda agiu, né? Com boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim, mais uma vez. Exemplo, né? Aprendeu ali, continuou firme, é a firmeza, né? Coragem de continuar no mesmo caminho. Aí, e ser libertado daquilo. Uhum. Aqui, as referências, um outro ponto, né? Primeiro, 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei. Depois, 5 anos escravo, né? Uhum. E aqui no final fala, cadê? O ideal de atingir o santuário estava no pensamento, prosseguir a marcha, somente depois de 20 anos de lutas e provas. 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, né? Tá aí. Conseguiu chegar ao Monte Sião. Chegou, né? Chegou mesmo. Agora, quer ver um negócio? A média de vida na época era em torno de 40 anos. Em torno de, né? Média. Tem a desvio? Tem a desvio. Mas a média era 40 anos. O que quer dizer isso? A metade da vida. Em torno de, né? A metade da vida do cidadão. Uhum. Nessa marcha. É metade da vida esforçando mesmo. Incessante, né? Esforço incessante. O mesmo fluxo para se modificar. Né? O que hoje em dia seria 40 anos, mais ou menos. 40 e poucos anos. 40 e poucos anos. Né? Os 4 anos aí de dedicação, de meditação e tal, seria o equivalente a 8. A gente dobra. Já que a expectativa é mais ou menos o dobro hoje em dia. Né? 5 anos preso seria 10 escravo. Né? 10 anos escravo. Olha que peleja, né? Que foi isso, hein? E aí aqui, ao final, ele fala, né, os passos. Aqui é a receita. É verdade. A caminhada para o reino celestial. Então, primeiro passo, reconhecer a sua condição de cego ou sua ignorância. Se colocar na condição de aprendiz. Reconhecer a necessidade de aprender. Isso se chama também humildade. Aplicar a si mesmo os remédios. Quais remédios? Coragem, abstinência, disciplina. Meditação, trabalho intenso, observação pessoal da lei. Exatamente. Seguir a receita aqui do cidadão, né, do moço. E olha só, e sozinho quase sempre, né, compelido a marchar
sozinho quase sempre. Para quê? Para sair do vale escuro terrestre para o monte da claridade divina. Sozinho quase sempre. Pois é. E ali fala, né, um pouco em cima, alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância. Ou seja, pode esperar. Começou a fazer movimento no sentido que deve, né, no sentido da lei divina mesmo, né? Também não vamos bagunçar as coisas. É da lei divina que a gente está falando. Vai ter resistência. Vai ser zombado de alguma forma ou de outra. Vão tentar, né? Sempre tem aqueles que vão tentar desviar, vão tentar enfraquecer, desmerecer, tentar desacreditar aquilo que você já tem certeza que é, né, o caminho. Ou quase certeza, ou pelo menos está escolhendo esse caminho, né? Porque certeza é uma palavra forte, né? Tem certeza do caminho. Você não vacila se você tiver certeza, né? A gente ainda vacila um bocadinho. Ah, vacila. A escuridão não suporta a luz. Então, é exterminar a luz. A mera mudança de postura já incomoda. Quem não quer sair do lugar? Incomoda mesmo. Muitíssimo, né? A mera mudança de postura, de raciocínio, de pensamento, de direcionamento, já incomoda. Já incomoda. Pô, mas não é mais aquele. Mas você não está aparecendo mais aquele. Mas você não é mais aquele. Acertou? Igual o pessoal fala, acertou, miserável? Não mesmo. Não é mesmo. Mudou. Algo mudou. E aí? E a gente tem que estar. Aí a gente tem que estar preparado, né, mãe? A gente tem que estar preparado, eu acho. Né? A gente tem que se preparar, tem que ir se preparando. Sim. Porque, como você disse no início, você disse agora há pouco, sobre a questão de mudança de sintonia, né? Mudança de padrão vibratório, o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente começa a emanar em torno da gente. E pode acontecer de atrair umas coisas e repelir outras. Né? Então, pode ser que a gente seja mesmo deslocado de onde a gente estava. Isso pode trazer incômodo. Pode trazer incômodo. Porque era legal onde a gente estava. Sim, era legal. Pode ser assim. Pode ser que isso aconteça. Né? Então, por isso que ele fala aí que é sozinho quase sempre. É mais ou menos esse sentido. Né? Porque, pô, vai enxergar a mudança. Quase sempre. Né? A gente sempre vai ter o suporte, a assistência, mas olha, nós é que vamos ter que caminhar. O esforço tem que ser nós, né? E ele fala aqui, ó, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos. Porque os inimigos de hoje são, né, comumente, as pessoas que nós ferimos ontem. E só tem um jeito de resolver. Só tem um jeito. É fazendo bem. Então... reverter o polo pelo trabalho. Reverter o polo, exatamente. Se essa é a história, é a escolha que a gente fez, a reversão de polo é pelo trabalho. O entendimento e o trabalho. E aí vem a porretada final, né? Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo, com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade. Por quê? Porque reclamações. Então, você está insatisfeito, você está achando que você merece mais, que a sua situação não está boa, né? Então, assim, revela o contrário da humildade. Orgulho, vaidade, porque assim, não está à sua altura o que está acontecendo, não está te agradando. Aí você começa a reclamar. E o outro ponto é censura. É quando você começa a olhar o outro e criticar, né? Censura. Nada tá bom, nada que o outro faz tá bom. Tudo quanto é coisa você anota
Anota, né? Para criticar, para cobrar, né? Como se você fosse uma Brastemp, né? Pois é, eu não sei então, quanto ao pessoal aí, mas eu levei uma tanto de cacetada. Nesse final aqui levei também, né? Mais ainda. Bastante tapa. É aquele tapa, né, de despertar, né? Em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade. Carapuça serviu, mas serviu mesmo. Né? Mobilizar todos os recursos da jornada. Que recursos serão esses, hein, gente? Será que são as facilidades? Será que os recursos são as facilidades? Ou o contrário? Tá falando todos, né? Todos. Dificuldades, facilidades, meio termos. Todos são todos. Eu estou assim me reportando à nossa condição aqui na Terra, né? E a necessidade de exercitar paciência, compreensão, humildade, desprendimento. Isso se constitui ainda para nós muita dificuldade. Então, assim, nesse sentido, é claro que nós vamos ter, né, situações em que nós vamos estar com coisas mais favoráveis para a gente fazer alguma coisa. Você tem toda a razão. Não é? Enfim. A história era longa mesmo. Ó, a gente avançou um pouquinho no horário aqui. A história hoje era um pouquinho mais longa, né? Eu só queria, antes, né, da gente encerrar, ainda falar dessa partezinha aqui, ó. Depois disso, quando aprender tudo isso, né, superar os obstáculos, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino. Então, quer dizer, a construção é nossa. Nós é que vamos plasmar de verdade, porque o pensamento, ele contínuo, repetido, ele se transforma num gerador de energia, tanto para o bem quanto para o mal. Porque pensamento é energia. E quando você repete, para um lado para o outro, você está gerando muita energia para o bem ou para o mal. Então, esse plasmando as próprias asas é literal. É isso. Nós é que construímos. E isso é importante. E aí, eu encerro a minha fala com uma frase do Chico, né, que eu acho que tem a ver com essa última parte aqui. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Quer dizer, nós temos que preocupar muito mais com o que a gente está fazendo, né? Porque com o que o outro está fazendo, porque somos individualidades, vamos caminhar sozinhos, né? Tudo isso que falou aqui. Muito bem. Deixa eu só ler aqui, ó. A Vitória colocou umas coisas interessantes, ó. Quase nunca são facilidades, com certeza não, né? Quando falei facilidades, são as ajudas, né, que a gente recebe. E que, claro, chegam também, porque a providência nunca nos desampara, né? O crescimento vem principalmente pelo desconfortável, né? Desconforto mesmo. Momentos em que mais olhamos para dentro. Certo, perfeito. Conforto gera inércia. Né? Para que sair daqui está legal? Facilidades costumam nos deixar no conforto. Exatamente. Né? Tudo de boa. Para quê? Falta de consciência espiritual, pura e simples.
gente, vamos continuar nossas tarefinhas, né, nossos estudos, porque é assim mesmo. Tem que martelar, não adianta. Tem que martelar, é repetição, é exercício, tudo é exercício. É sair desse automatismo que a gente fica preso, né, automatismo ignorante, de, por exemplo, censura, né, e tudo mais. Nossa Senhora, né, reclamação, essas paradas que foi falado aqui. Eu recomendo o silêncio, muito massa, né? É, terapia da água, né? Põe a água na boca antes de falar a asneira e deixa lá, né, segura a água. Muito bem. Então, pessoal, já deixo aqui, já encerro, né, a minha participação aqui, agradecendo a todos pela paciência, né, pela companhia, pela participação, claro. Né, agradecer a mãe pela divisão aí de tarefas nessa live, né? Hoje, teve essa oportunidade. Então, obrigado também. Né, abraço para todo mundo. Também, Com Diego. Deus. A você, a todos que se uniram a nós, né? Aí aumenta a nossa energia, a nossa força. E que Jesus nos abençoe sempre. Tenhamos uma boa noite física, uma boa noite espiritual. Muito bem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.